Olá, turma. Olá, galerinha do nono ano C. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de dezembro de 2020, nós vamos iniciar nossa aula remota. Hoje nós vamos falar sobre equações irracionais. No livro de vocês, vem falando a partir da página 72. Equações irracionais. É quando aparece o radical da raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Tá certo? Eu vou deixar aqui dois vídeos mostrando alguns exemplos de como resolver equações desse tipo, equações irracionais, tá bom? E depois eu já deixo a nossa atividade da semana. Bons estudos! Equações irracionais. A gente tem raiz de x igual a 7, né? E a gente faz o seguinte. A raiz identificada aqui é a raiz quadrada, né? Porque números racionais sempre vai, no caso, envolver raízes, né? Então, nesse caso, como é raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Então, aqui ficaria x ao quadrado, elevado aqui a raiz, né? Na verdade, a gente teria isso aqui, né? Em relação ao x, você vai ter, no caso, raiz de x ao quadrado, né? Igual a 7 ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1, então fica x igual a 7 ao quadrado, 49. Que eu vou botar de vermelhinho para poder ficar bem legalzinho. Ponto. A gente achou já o valor do x. Então a gente substitui o x aqui por 49. A gente precisa testar as raízes. Toda vez que você for fazer um cálculo de equações irracionais, é necessário testar as raízes. Então você tinha raiz quadrada de 7 igual a 7. Aí você tinha raiz quadrada de x igual a 7. O x vale 49, então raiz quadrada de 49 é 7. E 7 é igual a 7, então bateu. Então nosso conjunto verdade é 49, tá bom? Agora a gente tem uma outra situação aqui. A gente tem 5 mais 3 raiz quadrada de x menos 1 igual a x. O que a gente faz? Primeiro, vamos colocar esse 3 raiz de x menos 1, depois igual a x, está positivo, passa negativo, menos 5. Feito isso, vamos identificar as raízes. Você tem raiz quadrada, então vamos elevar os dois lados ao quadrado, sempre equilibrando a balança dos dois lados. O que eu fizer aqui, faço lá também. Então você vai ter aqui, ó, mais ou menos isso. 3 ao quadrado, depois raiz de x menos 1 ao quadrado igual a x menos 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Abre parêntese. 2 dividido por 2 da raiz vai ser 1. Então, x menos 1 elevado a 1 igual a quadrado do primeiro, produto notável, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 5 vai dar isso aí, vai dar 10x. 5 ao quadrado, 25. Então, mais 25, ou seja, mais o quadrado do segundo. Feito isso, você tem, distribuindo 9 vezes x, 9 vezes x, 9x. 9 vezes 1, menos 9. Igual a x ao quadrado menos 10x mais 25. Ficando assim, ó, x ao quadrado. Vou passar esse valor aqui para o outro lado, vai ficar menos 10x menos 9x mais 25. Tá negativo, passa positivo, então fica mais 9 igual a zero. Aí fica x ao quadrado, devo 10, devo 9, fico devendo 19x. Mais 25 mais 9, 34. Essa conta saiu daqui e essa saiu dali. Aí isso aí está na forma de soma e produto. Eu podia fazer a fórmula da equação do segundo grau, mas isso aqui está em formato de soma e produto. Ó. Olha só.
Então significa que duas raízes somadas tem que ser 19, né? Ó, S, e o P, que é o produto, uma vezes a outra, tem que dar 34. Então as únicas que se encaixam nesse perfil, que se adequam a esse perfil é x1 igual a 17 e x2 igual a 2. Aí você fala assim, professor, mas eu prefiro 1000 vezes fazer isso aí com a equação de segundo grau, achar o delta. Tem algum problema? Não, cara. Pode fazer à vontade aí sem problema nenhum. Aí você tem que agora testar. Vamos testar as raízes. Vou botar aqui, testando. Primeiro testando com a primeira raiz, com x igual a 17. Pode ser com a segunda também, tanto faz. Aí vamos lá, você tem 5 mais 3 raiz, não é x? Então eu troco por x, no caso 17. Então fica 17 menos 1 igual a 17. Logo você tem 5 mais 3 vezes 17 menos 1, 16. Raiz quadrada de 16 é 4, então 4 igual a 17. Depois você tem 5 mais 3 vezes 4, 12. Então 12 igual a 17. Cara, 5 mais 12, 17, que é igual a 17. Pronto, bateu a primeira raiz. Beleza, fechou. Agora vamos testar a segunda. Você tinha x igual a 2. O que a gente faz? A mesma coisa. 5 mais 3 raiz de 2 menos 1 igual a 2, né? Porque o x aqui, ó, olha o x. Então eu troco por 2 para poder testar. Aí fica 5 mais 3 vezes 2 menos 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Logo é igual a 2, né? Ficando assim, ó. 3 vezes 1, 3, mais 5, 8. Então, 8 é igual a 2. Não, evidente que não. Então, o nosso conjunto verdade só vai usar o valor que é o 17 ali na equação. Tá vendo? Então, essa aqui é a nossa resposta. E não sai daí não, porque ainda tem mais. Vem comigo. Pode existir uma outra situação que fica da seguinte forma. Você tem raiz de x mais 20 menos raiz de x mais 4 igual a 2. O que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. A gente pega e passa esse cara para o outro lado. Então fica raiz de x mais 20 igual a 2 mais raiz de x mais 4. Como trata-se de raízes quadradas, eleva o quadrado dos dois lados. Tá certo? Ficando assim, ó. X mais 20 igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz de x mais 4 mais quadrado do segundo. Então, fica raiz de x mais 4 ao quadrado. Logo, você tem x mais 20, né? Teoricamente, você vai cortar essa raiz com essa, né? Na verdade, não funciona assim, porque na verdade você está dividindo 2 dividido por 2, que vai dar x mais 4. Que você vai ter aqui, ó, igual a 4 mais 4 raiz de x mais 4 mais x mais 4. São simétricos esses x aqui, então corta esse x com esse. 4 mais 4, 8, ficando assim, ó. 8 mais 4 raiz de x mais 4
igual a 20. Depois 4 raiz de x mais 4 igual a 20. Tá positivo, passa negativo. Então, menos 8. Que a gente vai encontrar 12. Doze dividido por 4, 3. Então, aqui é 3. Igual a raiz de x mais 4. Como trata-se de uma raiz quadrada, vamos elevar ao quadrado os dois lados. Ficando assim, ó. X mais 4 igual a 9. Então, x é igual a 9 menos 4, que é igual a 5. Agora a gente precisa testar isso, né? Para ver se está certo. Então, testando. Vou trocar o x pelo 5 que eu encontrei. Então, você vai ter raiz de... Vou botar em verde, que vai ficar 5 mais 20 menos raiz de 5 mais 4 igual a 2. 5 mais 20, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, 5 menos 5 mais 4, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, igual a 3. 3, né? Então, igual a 2. 5 menos 3, 2. E 2 é igual a 2. Então, o nosso conjunto verdade é realmente 5. Tá certo? Na letra D, aqui você tem uma raiz cúbica. Então, eu levo ao cubo os dois lados. Ficando 5 mais raiz de x mais 2 igual a 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 5 está positivo, passa negativo, fica raiz de x mais 2 igual a 8 menos 5, que é 3. Certo? Como aqui é raiz quadrada, elevo ao quadrado os dois ladinhos. Ficando x mais 2 igual a 3 ao quadrado, 9. Logo, você tem x é igual a 9 menos 2, porque o 2 está positivo, passa negativo. Então, a gente encontra 7. E a gente precisa testar essa situação. Vamos testar. Testando. Você tinha raiz cúbica de 5 mais raiz quadrada de x mais 2. Então, vai ficar 7 mais 2, que é igual a 2, né? Porque do outro lado você tem o 2. 7 mais 2, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, raiz cúbica de 5 mais 3. 7 mais 2, 9. Raiz quadrada de 9, 3. 5 mais 3, 8. Se a gente fatorar o 8, a gente vai encontrar 2 ao cubo. Cortou raiz, então 2 é igual a 2. Então, nossa verdade realmente é o 7. Tá certo? Pronto, pessoal, visto os vídeos, nós vamos ficar aqui somente com uma questão para resolvermos, que vai ser da página 74, questão 61. Você copia e resolve. Questão 61, que é da letra A letra E, tá certo? Página 74, questão 61, tá bom? Uma pequena observação, pessoal. Essa atividade é para me mandar antes que eu mande o link da correção, tá certo? Então não deixe para mandar alguns alunos achando que estão, vou dar uma desperta e vou mandar só depois. Está se enganando, pessoal. Tente fazer antes e depois a gente assiste ao vídeo e faz a correção da atividade, tá certo?
Então, bons estudos, boa atividade, boa semana e fique com Deus. Qualquer coisa pode me chamar no privado. Até lá.